O avivamento, irmãos, pessoal, não é uma ocasião. Ele não vai acontecer do nada. Você está aí sentado, não vai chegar uma nuvem aí sobre você, tocar em você e você vai ser avivado, não. O avivamento são, irmãos, atitudes que nós tomamos. Decidimos ler a Bíblia. Agora eu vou orar, eu vou ter o meu devocional, eu vou vir mais na igreja. Olha, eu vou cortar algumas coisas que estão me roubando de Jesus. Eu vou tirar algumas coisas que estão me consumindo, alguns parasitas que estão tirando a minha força. Então você começa a podar isso, você começa a arrancar isso. Aí daqui a pouco você quer vir mais à igreja, daqui a pouco você quer ajudar, daqui a pouco. Então, o avivamento, irmãos, é uma decisão. Ficar fraco, irmãos, também é uma decisão. Irmãos, hoje eu vou falar, sabe do que? Hoje nós vamos falar qual o legado que deixaremos. Qual o legado que nós vamos deixar? E por que que eu quero falar a respeito disso? Eu acredito que você vai me compreender, tá? Porque nós só temos uma vida aqui nessa terra, né? E ela passa tão rápido como nós já estávamos falando. Qual legado vamos deixar? Se a gente não se preocupa com isso, posso falar, irmãos, somos muito egoístas. Se a gente não se preocupa com o legado que nós vamos deixar, há um egoísmo dentro de nós. Não entendemos o Evangelho de Jesus. Não entendemos o Evangelho de Jesus. Eu vou te dar um exemplo. Você já viu aquela uva sem caroço, sem semente? Não é caroço, é semente, né? Uva não tem caroço, é semente. Quem tem caroço é abacate, não é isso? É que eu não gosto de falar do abacate, né? Vocês sabem disso, né? Irmãos, esteticamente é linda, não é verdade? Eu não sei se você já chupou uma uva sem semente. Quem já chupou? É gostoso, é maravilhoso. Você não se preocupa com a semente. Mas olha, que interessante isso. Aquela uva, ela não vai gerar uma próxima geração de uva. Ela morreu ali. E você sabia que quando a gente não se preocupa com o legado que nós estamos deixando para pessoas, principalmente você que é pai, avô, avó, se você não se preocupa com um bom testemunho que é necessário dar entre aqueles que são da sua casa, é como se nós fôssemos uma uva sem semente. E Jesus, ele dá um exemplo do trigo. Ele diz que se o grão de trigo não cair no solo e não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, ele produz muitos outros frutos, ou outros cereais, outros trigos, né? Irmãos, e isso é muito importante. Eu sei que nenhum de nós somos perfeitos, nenhum de nós vamos agradar a todas as pessoas. A gente costuma dizer que nem Jesus agradou a todos, então não adianta, você não vai conseguir, por mais que você seja uma pessoa temperada, fale bem, você seja uma pessoa amorosa, não adianta. Não adianta. Luciano, todo mundo que você atender lá no restaurante, sempre vai ter aquele que não vai querer ser atendido por ele. E olha que o Luciano é simpático.
E isso é uma realidade, mas a gente não quer aprender a lidar com essa realidade. Porque quando a gente encontra uma pessoa no nosso caminho que tem resistência à nossa pessoa, a gente fica o quê? Chateado. É ou não é verdade? A gente fica chateado. Mas a importância, irmãos, de você deixar um legado, de você deixar memórias, é porque um dia elas falarão por você. Quais as memórias, um exemplo, que Gabriel tem do seu pai? Quais as memórias que eu tenho do meu pai? Quando a gente busca no nosso HD aqui, pessoas boas, pessoas relevantes, a gente vai encontrar pessoas, irmãos, que você conheceu, que você conhece. Pessoas que se ainda não partiram dessa terra, e se elas partirem hoje, o velório dela vai estar lotado de pessoas dizendo: nossa, esse era um bom homem, essa era uma mulher de Deus. Olha, porque fez isso, fez aquilo outro. Então a gente precisa, irmãos, se preocupar com o legado que nós estamos deixando, com o nosso governo dentro da nossa casa, com o exemplo que a gente dá entre os nossos amigos. Jesus espera isso de cada um de nós. Quando uma pessoa ela falece, essa pessoa ela tinha muito amor, era uma pessoa paciente, uma pessoa que aonde ela chegava tinha uma palavra boa, uma palavra temperada. O que as pessoas falam após a sua morte? Hein, irmãos? O que as pessoas falam? Esse foi um grande homem. Essa foi uma grande mulher. Não é assim? É dessa forma. Mas às vezes nós não sabemos lidar com os nossos conflitos, às vezes dentro da nossa casa. A nossa maior batalha, irmãos, nunca vai ser lá fora, vai ser dentro da nossa casa. Porque é a nossa casa que vê a nossa nudez, é a nossa casa que sabe os momentos que nós estouramos, sabe? É que nem aquela ministração de Naamã, né? Naamã era general, tinha relevância, era conhecido, era o segundo no reino do seu senhor, do rei. Vamos colocar várias honrarias, tinha soldados às ordens dele, um exército às ordens dele, mas quem conhecia Naamã no bastidor era a família, era a esposa, era quem estava ali. Quando Naamã chegava em casa e tirava a sua armadura, quem é que via a lepra? Era a família. E, irmãos, realmente o nosso primeiro ministério começa em casa. O homem que não se preocupa em dar bom testemunho dentro de casa, a mulher que não se preocupa em dar bom testemunho dentro de casa, irmãos, qual é o legado que você está deixando? Então é importante sim a gente pensar nisso e falar sobre isso. A palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 26, versículo 6. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Estando ele à mesa, vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício?
Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro, para dar ou ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês. Irmãos, naquela época já tinha os pobres, e hoje tem? Irmãos, eu sou um deles. Só tem a minha mulher no meu nome. Ontem, falando em casa sobre um casal que estava se separando, e o juiz perguntou quais os bens que eles tinham. Tem um carro. Tem um carro, irmãos. E nós somos ricos pela graça de Cristo, né? Mas nós vamos ver irmão enriquecer aqui no dinheiro. Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? É pecado? Não é pecado. Irmão, você precisa ter o melhor nessa terra, só que você não pode ter o coração no dinheiro. É isso. Essa é a verdade, né? Que às vezes a pessoa começa a ter dinheiro, já desvia o seu coração de quem? De Deus. E Jesus fala que eles sempre eles iam ter, né, os pobres, sempre terão os pobres. No versículo 12 diz assim, ó: porque derramado esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Agora, olha a importância do legado de uma pessoa. Jesus, ele fala assim, ó: em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela, o legado. O que ela fez para com Jesus, naquela casa, naquela mesa, até hoje ressoa. Até hoje é pregado, irmãos. E sabe a magnitude disso? Que de repente hoje, domingo, tem gente pregando essa mesma palavra em um dos países da América do Sul, em um dos países da América do Norte, na Europa. Você pode ter certeza que alguém hoje também está falando a respeito disso. Daquela mulher que teve coragem de fazer para Jesus, não se importando com os que os outros estavam falando, mas ela decidiu honrar o Senhor. Sabe, irmãos, isso nos ensina muito a respeito da gente entender que quando nós decidimos fazer coisas relevantes para Jesus, a gente também encontra alguns obstáculos, algumas resistências, né? De pessoas que falam: não, para que isso? Para que tudo isso? Não há necessidade. E, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Você deixar um legado relevante que porque você, irmãos, você serviu a Jesus com muito amor. Porque o que você faz para Jesus não faz de qualquer forma. Irmãos, eu fico pensando, eu quero compartilhar com vocês, ó. Raciocine nisso. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos prediletos? Não. Porém, existem filhos que honram o Pai. Filhos que não dão a Deus apenas um dia na semana. Filhos que não precisam ser convidados. Eles mesmos se convidam, porque são sedentos.
Essa é uma realidade. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus, Ele honra os filhos que decidem honrar a Ele. E se hoje você decidir fazer mais para Jesus, você vai encontrar, posso falar, você vai encontrar barreiras dentro da sua casa. Você vai encontrar barreiras em pessoas. Infelizmente essas pessoas, de repente, elas não têm a compreensão, não entendem. E, irmãos, e essa semana eu ouvi uma ministração muito forte a respeito de pessoas que elas congregam há anos, mas elas ainda não conseguiram entender o Evangelho. Acham que o Evangelho é isso, é você domingo pegar a sua Bíblia, vir à igreja, sentar, acompanhar a leitura e tudo certo, terminou depois, toma um café com os irmãos e vão embora. E não é. O Evangelho fala de arrependimento, de salvação, de um futuro com Jesus. E essa mulher, ela deixa um legado. Irmãos, e tudo que a gente faz para Deus. Não é verdade? Às vezes eu me preocupo com isso. Qual é o perfume que nós estamos exalando? Qual é o perfume que nós estamos exalando? Somos conhecidos pelo nosso orgulho, pela nossa humildade. Somos conhecidos por nosso comportamento, ou pelo nosso comprometimento, ou pelo nosso relaxo. Que nós venhamos ser conhecidos, irmãos, pelo nosso comprometimento com as coisas de Deus. Que nós venhamos ser conhecidos pela nossa devoção, pela nossa adoração. Sabe, não ter vergonha de falar um aleluia, não ter vergonha de adorar a Deus. Como essa semana, irmãos, isso está bombando nas redes sociais. A foto que aquela moça tirou do rapaz ali na estação São Camilo. Uma pessoa, irmãos, que não tem vergonha de ser cristão, que não tem vergonha de Jesus, que não tem vergonha da sua fé. Alguém que há uma dedução que recebe, sei lá, um milagre, alguma coisa. Eu sei que ele estava, de repente ele estava agradecendo pelo dia, por ele estar vivo. Mas está nas redes sociais aqui de Sorocaba, aquele homem ajoelhado, agradecendo a Deus. E outra, sabe, a ousadia dele tocou vidas, tocou pessoas. Porque a moça que faz o registro é tocada profundamente. E o texto que ela compartilha nas redes sociais toca a vida de outras pessoas. A atitude de um homem ajoelhado dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Então, irmãos, às vezes eu acho que nós estamos muito tímidos naquilo que nós poderíamos ser mais fervorosos, ser mais comprometidos com a nossa fé. Isso é uma grande realidade, irmãos. Não é verdade? A pessoa que ela se diz cristã e não se preocupa em dar um bom testemunho, ou não se preocupa em deixar um bom legado, de fato não sabe quem é Jesus. Podemos dizer que não sabe o que é ser sal da terra. Agora, olha que interessante. Jesus fala do legado daquela mulher, mas tem outro detalhe aqui, irmãos, que é poderoso. Eu quero compartilhar com vocês. Hebreus, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 23. Irmãos, nós vamos ver um grande avivamento acontecer nesse lugar. Nós vamos ver. E um avivamento, irmãos, é pessoal. Um avivamento pessoal que é necessário.
é uma atitude também. Isso, Hebreus 11, 23. Antes da gente entrar nesse texto, ouça com atenção aqui, eu fiz uma anotação, eu quero compartilhar com vocês. Muitos vivem flertando com a fraqueza e com o desânimo. Estou desanimado. Estou fraco. Sempre está ali flertando, conversando com a fraqueza e com o desânimo. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa, ela deseja ter um avivamento. Ela deseja estar avivada. Desejando um avivamento. Só que esquecemos que o avivamento pessoal também é uma decisão. Se hoje você falar, eu vou me avivar, e você começar a tomar atitudes correspondentes a isso, irmãos, uma semana você está pegando fogo. Só que aquilo, às vezes, quando nós enfraquecemos e a gente diminui a nossa intensidade, é só a gente parar para pensar quem éramos quando nós conhecemos a Jesus. O amor que carregávamos, o desejo que carregávamos, sabe, de ajudar as pessoas, e isso, com o passar dos anos, de repente foi se perdendo. E aí entra aquela situação de enfraquecemos e não temos força para sair daquilo. Ainda temos forças para chegar na igreja. Ainda temos forças, de repente, para tirar do nosso tempo 2 horas para estar aqui. Só que vai chegar um tempo, irmãos, que isso não vai ser mais o suficiente. E ao mesmo tempo que isso não será suficiente, aparecem outras coisas paralelas, coisas para você resolver. Hoje é dia do culto, mas olha, apareceu um carro ali para me arrumar, apareceu uma unha encravada para me tirar. Olha, hoje é dia do culto, mas olha, o irmão me chamou para tomar um café na casa dele, mas hoje é dia do culto. Mas então a gente começa a ter outras opções de uma forma paralela a nossa fraqueza espiritual e o nosso comportamento, irmãos. O nosso comportamento diante daquilo que realmente poderia nos trazer um alento, um alimento. Então é uma decisão. Esquecemos que avivamento pessoal também é uma decisão e não uma ocasião. O avivamento, irmãos, pessoal, não é ocasião. Ele não vai acontecer do nada. Você está aí sentado, não vai chegar uma nuvem aí sobre você, tocar em você e você vai ser avivado, não. O avivamento são, irmãos, atitudes que nós tomamos. Decidimos ler a Bíblia. Agora eu vou orar, eu vou ter o meu devocional, eu vou vir mais na igreja. Olha, eu vou cortar algumas coisas que estão me roubando de Jesus, eu vou tirar algumas coisas que estão me consumindo, alguns parasitas que estão tirando a minha força. Então você começa a podar isso, você começa a arrancar isso. Aí daqui a pouco você quer vir mais à igreja, daqui a pouco você quer ajudar, daqui a pouco. Então o avivamento, irmãos, é uma decisão. Ficar fraco, irmãos, também é uma decisão. Quem está entendendo, irmãos? E essa é uma grande realidade. Ninguém consegue viver um avivamento dando tão pouco tempo para Jesus. É possível isso? Conseguir um avivamento pessoal dando tão pouco tempo para Jesus. Irmãos, é o que mais a gente faz nos últimos tempos. É a gente dar pouco tempo para Jesus. A gente dá mais tempo para tantas coisas. Irmãos, tem irmãos que trocam o culto por um futebol na televisão, ainda assistindo a rede esgoto ainda. Não é verdade?
Então, é bom, irmãos, a gente tocar nesse assunto, para que nós venhamos fazer uma análise das nossas atitudes, porque eu quero falar para vocês, irmãos, o Espírito Santo quer fazer coisas grandes nesse lugar, e você está envolvido nisso. Deus tem isso para você, e nós precisamos despertar para isso, amém, meus irmãos? Sabe, às vezes, eu posso dizer, irmãos, você não vai se ofender com isso, às vezes, esse lugar é como se fosse um leão enjaulado, mas quem está enjaulando esse lugar, irmãos, somos nós que estamos ali acuando, e Deus esperando que nós venhamos trazer esse fogo para dentro da nossa casa, para o lugar de trabalho, para a nossa vida. Eu faço uma pergunta para você, meu irmão: como era a sua fé antes de você conhecer a Jesus? De repente, como incrédulo, como um homem pagão, uma mulher pagã, você era mais valente do que você é hoje, destemido, bravo, valente. Aí conheceu a Jesus, de leão ficou um gatinho. Quando era incrédulo, rugia. Se converteu, virou um gatinho. Jesus é o leão da tribo de Judá, irmãos. Glória a Deus. Jesus é o leão da tribo de Judá. A palavra diz assim, olha o legado desses homens. Irmãos, isso é muito poderoso. 23, né? É 23 que eu falei? Isso. 11:23. A Bíblia diz assim, pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que ele era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo. Cristo já havia nascido, irmãos? Cristo já havia vindo a essa terra? Não. Mas olha o que o texto diz, irmãos. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme com quem vê aquilo que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, olha aí, a Bíblia faz questão de dizer que Raabe era uma prostituta. E aí, irmãos, uma coisa que me pega muito, eu estou com a vontade, irmãos, é que eu não tenho dinheiro, mas eu quero pegar aquela parede preta ali, grandona ali do estacionamento, colocar o logo da igreja e escrever grande assim, proibida a entrada de pessoas perfeitas, porque nós não somos. E aí é mais fácil a gente julgar as pessoas, julgar as prostitutas, julgar os usuários de droga, julgar os moradores de rua, julgar tantas pessoas. E nós? Irmãos, eu posso falar uma coisa, você não vai se ofender? Às vezes a gente não está valendo um pão, ficar arrotando santidade que não tem. É ou não é verdade?
fazendo sermão, para tentar doutrinar pessoas, e não temos moral nenhuma. Como diz aquela história, né? Que é dar lição de moral devendo. Isso é o quê? Hipocrisia. Se tem uma coisa que eu compartilhei domingo passado e falei muito a respeito, é da nossa hipocrisia cristã. Sim, muitos de nós somos hipócritas, sim, porque, irmãos, arrota uma coisa que não é. Que nós deveríamos ter compaixão dessas pessoas. Olha que interessante. Raabe, a prostituta, está na galeria dos heróis da fé. E você não pode mudar isso. Nem eu. Amém? Irmãos, é isso. Glória a Deus. Eu parei aqui aonde? 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E aí, o autor do livro de Hebreus diz: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário. Legado, o legado que eles deixaram. O tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram. Quem está fraco hoje aqui, irmão, dá um jeito de tirar a força da sua fraqueza. Amém? Dá um jeito, irmãos, dá um jeito que você pode. Você pode. A Bíblia continua dizendo: fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria e açoites, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Ai, meu Deus do céu, olha o legado desses homens. Meu Deus do céu, olha o legado dessas mulheres. Irmãos, e do tempo que eu tenho, eu não consigo dar 2 horas para Jesus, mas eu quero um avivamento, eu quero Jesus abençoando a minha casa, eu quero Jesus protegendo a minha casa, a minha família. Mas, irmãos, o pouco que eu dou para Jesus mostra que eu preciso melhorar. Irmãos, é a respeito de você dar, porque se você dá, você o quê? Recebe. Não tem como você se propor a fazer para Jesus se você não tomar essas atitudes que é necessário dar o primeiro passo. E eu estou falando, irmãos, de legado, porque é muito importante. Essa igreja, ela ainda está em formação e construção. E quem é que vai aguentar a barra aqui, irmãos? Somos nós. E um dia, se Jesus, daqui 50 anos, Ele não voltar, a grande maioria daqui ainda não vai estar vivo, já vai ter partido com Jesus, e eu nem sei quem vai ser o pastor dessa igreja, mas um dia, quem sabe, eles vão falar de nós, do nosso amor e da nossa devoção. Irmãos, eu não tenho nenhum problema de você só querer congregar conosco, de você estar sentado aí, mas você está vivendo uma grande oportunidade, uma grande oportunidade. Tudo, irmãos, um dia tudo vai cessar, tudo que você construiu vai ficar. As nossas roupas, quando a gente morrer, de repente vai vir parar no bazar.
A gente precisa respeitar aqueles que não querem. Mas eu creio que Jesus está falando com aqueles que querem fazer a diferença nessa vida, nesse lugar. Glória a Deus. Para a gente finalizar, paramos no 37. A Bíblia continua dizendo: foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. A Bíblia diz assim, irmãos, isso é muito forte para mim é muito forte. O mundo não era digno deles. Sabe o que a Bíblia fala? Isso é profundo. Eles nasceram nesse lugar, mas o mundo não foi digno deles. Da fé que eles carregaram, da entrega que eles tiveram. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram, olha como isso é forte, meus irmãos, não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fôssemos o quê? Quem é a geração da promessa? Nós, irmãos. Aquela geração, eles não tiveram concretizado a promessa neles, em Cristo. Mas nós somos a geração de Jesus, de Cristo, da promessa. E aí a Bíblia diz assim, continua aí o texto no 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem do quê? De testemunhas. Livremo-nos de todo o peso do pecado. Posso falar uma coisa para vocês, irmãos? O que pesa na nossa vida é o pecado. O que pesa na nossa vida é o pecado. Irmãos, o fardo de Jesus é leve. O que pesa na nossa vida é o pecado. Se nós estamos sobrecarregados e pesados, e às vezes, como esses tempos atrás, eu presenciei um irmão, não está mais entre nós, por isso que eu estou compartilhando aqui, que estava vivendo uma luta na vida dele, no casamento, vida econômica. Irmãos, ele precisou discutir com outro irmão, para falar assim: eu estou me desligando dessa igreja. Como se a igreja fosse a causadora do problema dele. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, a igreja não é a causadora dos nossos problemas, porque o que pesa é o pecado. Esse lugar aqui, irmãos, é o nosso lugar de encontro, de comunhão, de meditar na palavra, de adorar o Senhor. É aquilo que eu compartilhei com vocês no início, um lugar neutro, um endereço, onde nós podemos trazer pessoas e convidar pessoas. E aí, a Bíblia, para a gente finalizar, agora você sabe que o que pesa é o pecado. Livremo-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que está proposta. Aí a Bíblia continua dizendo: olhando firmemente para o autor e consumador, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta,
suportou o quê? A cruz, sem se importar com a vergonha. Olha a vergonha, ó. Sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem... Glória a Deus. Fecha sua Bíblia, se coloca de pé no seu lugar.